Primavera Saúde no ar e hoje vamos falar de pneumonia. E eu estou recebendo o Dr. Renato Matos para explicar um pouquinho mais sobre essa doença. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, tudo bem? Nossos cumprimentos aos ouvintes também. Bom, doutor, para começar, gostaria que o senhor explicasse, exatamente o que é a pneumonia, Pneumonia é um processo infeccioso agudo do tecido pulmonar, do pulmão em si. A gente divide pneumonias basicamente em pneumonias que são adquiridas na comunidade, que é aquela pessoa que está trabalhando, geralmente faz um quadro gripal e desenvolve uma pneumonia, e aquelas pneumonias que são adquiridas dentro do ambiente hospitalar, aquele paciente que já está hospitalizado por algum outro motivo e ali dentro ele começa a desenvolver pneumonia. Então, a pneumonia é esse processo infeccioso e, dependendo do local onde se adquire, existem germes de gravidades completamente diferentes. Podemos dizer, então, que são vários tipos de pneumonia, seria isso, doutor? Sim, são diversos tipos. Tem essa pneumonia, porque é muito difícil, mesmo nos melhores centros do mundo, isolar qual é o germe que está provocando pneumonia. Então, o tratamento, talvez já pulando um pouquinho, o tratamento da pneumonia, ele depende de onde essa pneumonia foi adquirida. Então, essa pneumonia adquirida na comunidade, já existe um padrão específico de tratamento. Se essa pneumonia foi adquirida no hospital, é outro padrão. Se essa pneumonia foi adquirida num paciente que está internado em ventilação mecânica numa UTI, já é um outro padrão. Então, hoje o tratamento da pneumonia, é claro que a gente tenta isolar o germe, mas isso é muito difícil de se conseguir. Então, o tratamento basicamente é feito de acordo com o local de aquisição dessa infecção. Quais são os principais fatores de risco, então, diante dessas informações, São pacientes que já tenham doenças pulmonares prévias, pacientes com DPOC, bronquite crônica, enfisema, pacientes asmáticos, pacientes imunossuprimidos, pacientes com HIV, pacientes transplantados, pacientes que fazem uso de corticoide muito tempo, pacientes que estão fazendo quimioterapia, pacientes diabéticos, pacientes acima de 65 anos de idade, crianças até 2 anos de idade. São basicamente aqueles pacientes que já são um grupo de risco para complicação do vírus da influenza, que são aqueles grupos de risco que deveriam ser vacinados contra a influenza. Já se faz isso porque esses pacientes com muita frequência acabam complicando também com a pneumonia. Deve-se ter uma atenção redobrada quando a gente fala em questão de resfriado, de gripe, até para evitar que ela seja, como popularmente se fala, mal curada, vamos dizer assim? Com certeza. O quadro viral geralmente é o gatilho para provocar essa pneumonia da comunidade. O que diferencia? Como é que eu sei que eu estou só com um resfriado, uma gripe ou com uma pneumonia? Sim. Resfriado é aquele quadro leve. Inflamação de garganta, nariz entupido, coriza, uma febrezinha baixa. Gripe já é aquele quadro mais pesado. Febre alta, uma prostração muito intensa, tosse. E a pneumonia geralmente é aquela gripe que não melhora. Eu estou gripado faz uma semana, eu estou com febre há 5 dias. Então, geralmente a gripe é a pneumonia é essa gripe, entre aspas, que se manifesta. Geralmente ela se acompanha de febre geralmente alta, tosse seca, às vezes tosse mais produtiva. Quando a pessoa tem, o pulmão não tem sensibilidade dolorosa, o que dói é a pleura, é aquela capinha. Nós temos 2 pleuras, uma que envolve o pulmão e uma outra que envolve a caixa do tórax. Então, quando uma pessoa tem uma pneumonia, que ela se estende até essa pleura da caixa torácica, nós temos a dor. As pessoas chamam de pontada de pneumonia. Esse é um termo comum aqui no nosso meio. Por que é pontada? A pessoa vai respirar e tem dor, porque há comprometimento de pleura. Agora, tem muitas pessoas que fazem pneumonia e não têm dor. Outra coisa importante, pacientes de idade, pacientes acamados, pacientes com AVC, muitas vezes fazem pneumonia sem febre. É aquele velhinho que está acamado, daqui a pouco ele começa a ficar mais prostrado, fica mais confuso, já não responde de forma adequada aos estímulos. Então, muitas vezes esses pacientes fazem pneumonia sem todos esses comemorativos normais de uma pneumonia de uma pessoa mais jovem. E tem alguma razão para isso acontecer, doutor?
da própria reação. Essa febre alta, essa dor, é uma reação inflamatória, né? Então, esses pacientes mais idosos ou pacientes que são imunossuprimidos, que têm essa reação inflamatória mais débil, eles não fazem esse quadro tão florido. Então, a gente chama atenção porque, assim, aquele vozinho em casa que começa a ficar caidinho, fica só na cama, não acorda como acordava antes, pneumonia sempre é uma possibilidade que tem que ser pensada nessas situações também. O ar-condicionado, ele pode ser considerado um fator de risco? Se contaminado, sim. O ar-condicionado em si, né, bem limpo, sem contaminação, tem problemas de ressecamento de via aérea, de piorar rinite, de piorar asma, mas o grande problema é contaminação de ar-condicionado. Existe um germe que nós chamamos de legionela, né, que é uma pneumonia relativamente frequente, geralmente ele é provocado por contaminação de reservatórios de água, de ar-condicionado. Então, ar-condicionado, se não limpo de forma adequada, pode ser um fator de risco também. Olha só. Agora, doutor, falando em questão de sintomas, a gente já sabe que o senhor acabou adiantando alguns ali, que são os mais pontuais, né? Mas quais são os outros sintomas que também podem aparecer, né? A pneumonia chama atenção um início agudo, súbito, né? Por exemplo, quem tem tuberculose, que é uma outra infecção, a pessoa tem uma febrezinha baixa, está com tosse há 2 meses, sudorese noturna, um quadro muito gradual. A pneumonia não. A pessoa gripou, é uma das formas de iniciar, e daqui a pouco rapidamente fica muito ruim. Febre alta, respiração difícil, dor para respirar. Então, o que chama atenção na pneumonia é esse início agudo. Aí existem situações específicas, né? A criança tem uma pneumonia também muito grave. Tem pessoas que têm o que nós chamamos de pneumonia por aspiração. Geralmente são pacientes com sequelas neurológicas que, quando vão deglutir, eles não conseguem colocar o alimento no caninho certo, vamos colocar assim de uma maneira certa, e acabam aspirando, né, e fazem pneumonias graves. Porque geralmente a pneumonia, ela se origina de bactérias que já existem na nossa flora normal, flora de orofaringe, né? Então a pessoa deglute e geralmente o nosso sistema imunológico consegue combater. Agora, se existe uma deglutição maior ou a imunidade está baixa, é geralmente nessas situações que a pneumonia acaba se instalando. Tem alguma diferença, a gente acabou citando que tem alguns tipos de pneumonia, nessa questão, tem alguma diferença os sintomas? Muda alguma coisa ou não? Ele fica mais ou menos São parecidos, né? É mais variável de acordo com a faixa etária. Nós conversamos das pessoas de mais idade, os pacientes que fazem aspiração, né? Tem uma localização mais específica. Paciente em UTI, às vezes é muito difícil. O paciente já está com tosse, já está em ventilação mecânica, então às vezes o diagnóstico é muito complicado, a gente se baseia em alguns exames, né, radiografias, tomografias, exames de laboratório, mas a apresentação depende muito da situação clínica específica. Como é que é realizado o diagnóstico, já que o senhor tocou nesse assunto, né? Medicina, a parte mais importante é a história. Né? Essa história, como nós conversamos, né? A história habitual, fez um quadro gripal, permanece com febre, falta de ar, então a história é fundamental, básica. No exame físico, né, existem alguns sinais. Se é uma pessoa geralmente magra, se a pneumonia ela é mais na periferia do pulmão, a gente consegue colocar o estetoscópio e tem sinais que chamam a atenção sobre o diagnóstico. Mas geralmente nós usamos o raio-x, que é o nosso exame básico, algumas vezes a tomografia, em casos mais específicos, para que nós tenhamos um diagnóstico mais definitivo. O hemograma também ajuda, em caso de pneumonia bacteriana, os glóbulos brancos estão aumentados. Agora, existem outras pneumonias virais, por exemplo. H1N1, nós estamos tendo este ano uma situação bem fora, bem atípica, né? Depois de 2009 foi o ano que mais tivemos pneumonia, mais mortes em função do H1N1. Então, fez um quadro gripal pesado, persistiu com febre, é uma situação extremamente grave que tem que ser avaliado da forma mais rápida possível. Bom, a gente já continua falando sobre esse assunto, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar sobre tratamento, não sai daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é tuberculose. Você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. Ligue e tire suas dúvidas. Voltando, doutora, a gente saiu falando de como é feito o diagnóstico, que às vezes não é tão fácil assim, dependendo do caso. Mas agora eu queria falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Como é que é feito o tratamento nesses casos? Depende da situação onde é adquirida, né? Então, se é uma pneumonia adquirida na comunidade, existem já alguns antibióticos bem específicos. Em torno de 50% dos casos de pneumonias adquiridas na comunidade são causadas por um germe que nós chamamos de pneumococo. Né? É o agente mais comum. Existem vacinas contra o pneumococo, a gente pode conversar um pouco mais à frente sobre isso. Né? Agora, existem outros germes que nós chamamos de germes atípicos, legionela, clamídia, estafilococos. Então, dentro do tratamento que já hoje é preconizado, esses antibióticos eles já fazem a cobertura desses germes específicos. Quando é um caso de UTI, já são antibióticos bem mais potentes, com mais efeitos colaterais. Então, o tratamento depende muito do local de aquisição. Se é um paciente que aspirou, né, um velhinho que vai se alimentar e durante a alimentação a família observa que ele aspirou aquilo ali, também já se usa uma medicação diferente. Se é uma pneumonia pós-viral, pós-influenza, se dá alguma cobertura para vírus também, com o uso do Tamiflu. Então, o tratamento ele é muito variável de acordo com a situação clínica. Agora, é muito importante a resposta ao tratamento. Como nós não temos certeza de qual é o germe, a gente se baseia em situações, dados epidemiológicos, a resposta ao tratamento é fundamental para a gente saber se realmente nós estamos no caminho certo ou não. Aí entra muito a experiência do médico, né? Começou a tratar, o paciente, a febre cedeu, o estado geral melhorou, o apetite está voltando, o hemograma está mostrando menos sinais de infecção, se mantém naquele caminho. Agora, muitas vezes as coisas funcionam de outra forma. Pneumonia ainda é uma causa bastante frequente de morte no mundo inteiro. Então, a pneumonia não é uma doença tão simples assim, né? Principalmente em situações que existe imunossupressão. Então, pneumonia é uma situação que as pessoas têm que ter muito cuidado. Me preocupa. Nós estamos tendo esse ano, nós já conversamos, uma situação muito diferente em relação à influenza. O H1N1 esse ano está sendo o vírus preponderante. Nós temos tido casos de morte, e geralmente as mortes de influenza são em consequências de pneumonia. Nós já tivemos esse ano mais de 1.000 mortes no Brasil. Em Santa Catarina nós temos em torno de 40 mortes já esse ano. Interessante, assim, o município que mais morreu pessoas em complicações de H1N1, geralmente pneumonia, foi Blumenau, com 5, segundo Araranguá, aqui do nosso ladinho. E a gente tem visto alguns casos aqui na região do Vale com pneumonias extremamente graves, né? Eu tive agora um paciente que ficou 2 semanas hospitalizado em ventilação mecânica, fez um quadro de influenza e uma pneumonia muito grave. E assim, ele não morreu por ter chegado na hora muito correta. Então, as pessoas têm que ter muita atenção. Pneumonia é uma causa extremamente comum de óbito, né? Não é uma doença tão simples, né? E certos casos, e principalmente assim, aquela pneumonia que vem acompanhado de desconforto respiratório, essa pessoa logo tem que procurar um hospital para que seja tratado de forma adequada. Ainda mais esse ano, né, doutora, a gente até falou, a gente já fez um Primavera Saúde tratando sobre gripe, explicando exatamente como é que funciona todo esse quesito para identificar a gripe, do resfriado e toda a situação. Então serve mais de alerta mesmo, né, mais chamar a atenção mesmo da população para esse cuidado redobrado, já que a gente vê que o número de mortes vem aumentando a cada dia, né? Sim. Uma coisa fundamental para as pessoas, né, terem noção até onde dá para aguentar em casa. Né? Então, assim, uma pessoa sadia, fez um quadro viral, está com febre há 3 dias, está dentro de um contexto normal de uma virose. Né? Claro que se faz parte do grupo de risco, essa pessoa logo deve procurar um atendimento médico, existe medicação específica. Agora, assim, o que não é normal é fazer uma gripe e estar com febre há 5 dias, 6 dias. Gripe dá um monte de sintoma. Gripe não dá falta de ar, a não ser em pacientes que já têm asma, né? Mas assim, fez um quadro gripal, começou a ter desconforto respiratório,
também tem que chamar atenção. Permanência de febre, a tosse muito intensa, desconforto respiratório, procure logo atendimento médico, né? Isso é fundamental e muda completamente. Quanto mais cedo nós começarmos o tratamento da pneumonia, maiores as chances que tenhamos um sucesso no final do tratamento. Com certeza. Quanto tempo que deve ser realizado esse tratamento e como é que deve ser observado cada paciente, doutor? Eu falo nessa questão de tempo, quanto tempo ele deve retornar, na verdade, né, para uma consulta, para ser reavaliado, como é que funciona? A gente, quando atende um paciente com pneumonia, nós chamamos a atenção, olha, Morgana, tu estás com uma pneumonia, tu vai ter febre mais uns 2 dias, tu vai ter tosse durante mais uma semana. Agora, febre persistiu, a tosse está muito intensa, tu começa a ter desconforto respiratório, volta imediatamente. Os pacientes têm que ter esse contato com o seu médico assistente ou com um serviço de emergência, porque não melhorou, muitas vezes nós temos que encorpar um pouco mais o tratamento. Então, aquele antibiótico que geralmente se usa em caso de pneumonia, e o tratamento que se faz de pneumonia hoje, dentro desse contexto de pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia hospitalar, então o tratamento que se faz em Criciúma, em São Paulo, em Porto Alegre, nos Estados Unidos, não tem muita diferença, né? Então, agora, nós temos que saber a hora de trocar. É muito importante essa aproximação entre o médico e o paciente para saber, não, as coisas estão correndo bem, mantenha esse rumo. Sim. A coisa não está indo bem, vamos partir para outro esquema, porque às vezes existem situações diferentes, às vezes por trás de uma pneumonia tem um câncer, né? Aquele paciente que não melhora, às vezes não é pneumonia, às vezes a pessoa tem um sintoma parecido com pneumonia, tem febre inclusive, e tem lesões pulmonares que não são pneumonia. Tuberculose às vezes confunde, câncer às vezes confunde, lesões fúngicas, existem reações inflamatórias, existem alguns remédios, nós chamamos de imunobiológicos, que são medicações que se usam para artrite reumatoide, para psoríase, né, são medicações mais modernas, que elas também levam a complicações pulmonares muito parecidas com a pneumonia. Então, o médico tem que ter um diagnóstico diferencial muito amplo, né, para saber, olha, não está melhorando, é a pneumonia que não está melhorando, porque a medicação não está sendo adequada, ou não é pneumonia, parece pneumonia, mas é uma doença completamente diferente. Então, aí o conhecimento do médico, a percepção, o contato próximo do médico-paciente faz toda a diferença. Até porque, às vezes, investigar um pouquinho mais já consegue achar também a saída, né, doutor? São tratamentos completamente diferentes. Se é uma reação inflamatória, por exemplo, não se usa antibiótico, é uma outra forma de tratamento. Então, esse contato, essa resposta ao tratamento, que geralmente é muito rápida, né? A pneumonia, quando evolui bem, 48 horas a pessoa está completamente diferente, né? Agora a gente vai falar sobre a tal vacina, né, que não é contra a pneumonia, mas que, claro, pode ajudar muito a evitar desenvolver uma pneumonia, né, doutor? Existe as pessoas, claro que para as pessoas entenderem, né, se usa um termo mais simples, né? Então existe uma tal da vacina contra a pneumonia, que não é vacina contra a pneumonia, até porque pneumonias existem centenas de germes diferentes, né? Claro. Então existe uma vacina contra o pneumococo, que é responsável por 40% a 50% das pneumonias. Existem 2 vacinas, uma vacina conjugada, que é uma vacina mais recente, e uma vacina mais tradicional. Geralmente a gente faz as 2 vacinas, né? Porque o pneumococo tem diversos subtipos, então cada vacina ele dá imunidade contra alguns subtipos, né? E tem grupos de risco que tem indicação de fazer essa vacina. Acima de 65 anos de idade, e aí é muito parecido com a influenza. Obeso mórbido, diabético, cardiopata, pneumopata crônico, pacientes que estão fazendo tratamentos com imunossupressores. Então, existe uma vacina que é contra o pneumococo, que é uma vacina muito interessante, já se usa no mundo inteiro, principalmente já em pacientes com doença crônica, mas ele é contra o pneumococo. Porque as pessoas confundem, é a mesma confusão da vacina da gripe. Eu faço vacina contra tétano, não vou ter tétano. Faço vacina contra coqueluche, não vou ter coqueluche. Eu faço vacina contra a gripe e gripo. Eu faço vacina contra a pneumonia e tem pneumonia, né? Então as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Porque são situações diferentes. Agora,
a pneumonia contra a influenza ela é fundamental no mundo inteiro. Sim, com né? certeza. Felizmente, aquele tabu, existe um monte de... Até nas redes sociais eu até fico brabo com essas coisas assim, porque tem tanta bobagem que se escreve contra isso. Então, ela tem o seu papel fundamental, importantíssimo, e a vacina contra o pneumococo também tem o seu papel em grupos específicos e que realmente funciona muito bem. Muito bem. Vamos para mais um intervalo, então? Eu volto rapidinho, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é pneumonia e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp, número 8505-6342. Bom, a gente saiu falando em questão de tratamento e eu vou ficar um pouquinho ainda nesse tema, doutor. A gente sempre fala da questão dos hábitos saudáveis, né, da alimentação saudável, a prática de exercícios. No caso da pneumonia, a alimentação, ela é fundamental também? Tem que ter um cuidado especial e dá para, quem sabe, contribuir em alguns fatores para ajudar a melhorar? Sim, em relação à pneumonia, nós agimos em relação à gripe. Aquelas pessoas que fumam, pessoas que se alimentam mal, dormem pouco, alcoolistas, usuários de droga, têm uma influência muito grande. E nesse aspecto, pessoas que fazem atividade física de forma moderada também têm proteção em relação à influenza, vai ter também menos pneumonia. E uma alimentação saudável é fundamental nessa situação também. Quem já teve pneumonia deve ter um cuidado a mais? Geralmente a pneumonia é uma situação que cura completamente, né? Alguns pacientes que fazem pneumonia de repetição, nós temos que investigar o porquê. São pacientes que às vezes têm uma imunossupressão, tem algumas doenças genéticas que condicionam a isso. E tem pacientes que fizeram pneumonias mais graves e que não foram tratadas às vezes de forma correta, demoraram para começar o tratamento, ficam com dilatações brônquicas, nós chamamos de bronquiectasias. Então, às vezes a pneumonia deixa como sequela essa bronquiectasia, e essa bronquiectasia é uma situação que há uma produção aumentada de secreção, e aquilo ali, ela pode ser fator de risco para novas pneumonias. Mas, habitualmente, a pneumonia, quando é tratada de forma adequada, ela cura completamente. Doutor, como se prevenir para não ter uma pneumonia, né? Tem alguma maneira de evitar isso? Tem, né? Como o grande gatilho é a influenza, vacina da gripe. Isso é uma coisa fundamental. Uma vida saudável, que nós conversamos agora, alimentação, sim, atividade física moderada, evitar o cigarro, o tabagismo é um fator de risco muito grande para a pneumonia. Álcool, né, ele pode ser ingerido de forma moderada, o vinho, se tomado em quantidades adequadas, tem algumas vantagens do ponto de vista cardiológico, mas o grande problema geralmente são pessoas que bebem muito, usuários de droga, né, não dormem direito, pacientes desnutridos. Então, são fatores de risco que podem ser combatidos, com certeza. Exposição ao frio, né, parece que é coisa de velho, né, mas a gente vê isso com muita frequência. Né? Pessoas que tiveram exposição a isso, já existem trabalhos que mostram isso. Né? Pessoas que se expõem ao frio, né, acabam gripando com mais facilidade, e a gripe é o grande gatilho para, a partir daí, começar a ter pneumonia. O senhor acabou tocando nos fumantes, é exatamente esse tema que eu queria trabalhar agora. É complicada a situação, é um tema que eu sempre puxo a orelha aqui no Primavera Saúde, da questão dos fumantes. Eu crio até desafios para o povo parar de fumar, porque é uma atitude que só depende da pessoa para querer mudar, né, doutor? E é um fator que prejudica tanto a saúde, né? O tabagismo é uma situação complicada, né? Merecia talvez uma conversa específica sobre isso, né? Vamos marcar sim. Não, praticamente todas as pessoas hoje que fumam sabem que faz mal, né? Eu tenho pacientes que hoje têm seus 80 anos que começaram a fumar com 5 anos de idade. O pai disse: filho, vai lá, acende um palheirinho para o pai. Então, naquela época não se sabia, né? Foi a partir da década de 50 que os trabalhos começaram a ligar o tabagismo com doença respiratória, com câncer,
né? Mas é comum, tem pacientes com 6 anos, 4 anos de idade já acendendo o palheirinho. Então, hoje mudou toda a cultura, as pessoas sabem isso. Agora, é muito difícil parar de fumar. Sim. A coisa básica é, eu quero parar de fumar. As pessoas querem, às vezes, remédios mágicos para que enjoem do cigarro. Eu sempre coloco, o remédio é uma muleta. Se eu não quero caminhar, não adianta ter muleta, né? Então tem que existir essa vontade de querer parar de fumar, né? E isso se consegue, isso tem que ser muito bem conversado. Agora, eu atendo pacientes com tuberculose. Pacientes com tuberculose, tosse, escarrando sangue, emagreceu 20 quilos, falta de ar, e boa parte deles fumam, bebem muito, 1, 2 litros de cachaça por dia, usam maconha e crack. Meu Deus. Naquela situação de penúria, né, com a tuberculose, eles param com álcool, param com a maconha, param com o crack e a maior parte não consegue parar de fumar. Então, a capacidade de gerar vício com a nicotina é muito alta. Agora, existindo uma resolução, uma vontade, não quero mais parar de fumar, a medicina já dispõe hoje de algumas maneiras de fazer essa parada menos sofrida, né? Mas saiu um trabalho agora muito recente dizendo o seguinte, que geralmente a pessoa tem dezenas de tentativas até que consiga uma parada mais definitiva. Infelizmente, né? Precisa passar por esse longo caminho para chegar a realmente parar, né? Não é uma coisa rápida de ser realizada. Mas dá. Mas dá, é isso aí, mas dá. Bom, doutor, agora falando um pouquinho sobre as pneumonias, elas realmente são casos que a gente pode considerar comuns ou não? É uma doença comum. Pneumonia é uma doença comum. É uma infecção respiratória extremamente frequente, né? Gripe, sinusite, são as infecções respiratórias mais comuns. E na questão, quando a gente cita a pneumonia viral, quais são as mais comuns nesse segmento? A pneumonia na sequência da influenza. Essa é a pneumonia mais grave, mais temível, né? E boa parte desses pacientes que morrem em função do HN1, morrem em função, uma associação. O vírus abre a porta e entra a bactéria, né? Mas muitas vezes ela morre do vírus propriamente, ou o vírus propriamente provoca a pneumonia que não responde aos antibióticos, né? É um tratamento diferente. Só para a gente finalizar, quais são os principais riscos de quem acaba tendo o diagnóstico, sabe que está com pneumonia, mas acaba não se tratando? O grande risco é atraso na procura do tratamento. Realmente pode levar ao óbito essa situação? Com bastante frequência. Pneumonia é uma causa extremamente frequente de óbito, em qualquer lugar do mundo. E esse atraso, às vezes, a gente tem aquela coisa da automedicação ainda, aí a pessoa começa a tomar um anti-inflamatório, o anti-inflamatório mascara a febre, melhora o estado geral, então aquela pneumonia que se fosse tratada inicialmente seria facilmente resolvida, nós pegamos pacientes extremamente graves. Então o atraso na busca de atendimento adequado é uma causa extremamente frequente de morte por pneumonia. Doutor, queria agradecer sua participação no Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Nós agradecemos essa oportunidade e quando se fizer necessário, estamos à disposição. Tá certo. Obrigada novamente. Vamos para o nosso momento de reflexão? Pois onde estiver o amor, ali estará também o nosso coração. Lucas, capítulo 12, versículo 34. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se assim Deus permitir. Até lá. Tchau, tchau.